Olá, coisa querida da minha vida, professora Adriane Fauci. Eu tô aqui para dar uma super dica para sua prova da Polícia Militar de Santa Catarina. Mas antes eu queria analisar com você rapidinho esse edital de direito constitucional, que muita gente tem dificuldade de entender o que pode e o que não pode ser cobrado dentro desse edital, que ele é bastante extenso. Então acompanhe comigo na tela ali quais são os tópicos do seu edital. Então vamos lá. Primeiro ali, noções de direito constitucional. O tópico número 1 é dos princípios fundamentais. E aqui ele está tratando, então, daqueles princípios previstos do artigo 1º ao 4º da Constituição. Temos as mnemônicas aqui para você gravar, sociediva plu, com guerra própria, gravar os objetivos, conde preso não reina, coopera igual, para você memorizar os princípios nas relações internacionais. Na parte, no segundo tópico aqui, que eu vou chamar de 2, então aqui eu vou colocar como 1, aqui eu vou colocar como 2, eu tenho dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, cuidado, veja que o que a banca quer para você é apenas do artigo 5º até o artigo 13. Isso significa que a parte de direitos políticos e partidos políticos não pode ser cobrada. Então, a partir do 14, 15, 16 e 17, você não precisa estudar. Então, do artigo 5º até o 13. Isso é uma das coisas mais importantes. Da organização do Estado, tem organização político-administrativa e, sem dúvida nenhuma, dessa parte aqui, ó, o mais importante para você é o artigo 18 e o artigo 19 da Constituição Federal, tá? Então, se você ainda não estuda essa parte ou não estudou e precisa dar uma otimizada, sem dúvida esses dois artigos são os mais relevantes. Aí tem a parte da administração pública, que é o artigo 37 ao 41, bem tranquilo. Da organização dos poderes, veja que ele cobrou aqui todos os 3 poderes, poder legislativo, poder executivo e o próprio poder judiciário. Da parte do poder legislativo, ele quer do artigo 44, que é quando começa a falar da Câmara, do Congresso Nacional, até o artigo 56. Isso significa que não cai aquela parte de processo legislativo. Então a parte também de Tribunal de Contas não cai, a parte que fala do processo de elaboração das normas, isso também não cai. Então cuidado, o artigo 44 até o 56 não pode ser cobrado a parte de processo legislativo. Desses dispositivos aqui, os mais importantes são, vou colocar aqui para você aqueles que você não pode deixar de ler. Eu tenho aqui o artigo 48, 49, 51 e 52, que vai falar das competências do Congresso Nacional, das competências da Câmara e do Senado. Da parte de poder executivo, ele colocou praticamente tudo, mas sem dúvida nenhuma, o mais importante aqui é o artigo 84. O artigo 84 fala das atribuições do presidente da República. Esse artigo aqui ele é imprescindível para qualquer prova. Então, o artigo 84, figurinha carimbada, certeza que isso pode aparecer na tua prova. Lembrando que ele cobra a parte de ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Na minha opinião, para uma prova de militares, como a Polícia Militar, eu tenho certeza que vê alguma coisa envolvendo o Conselho de Defesa Nacional, tá? Então, o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional é a dica desse tópico aqui, ó. Certeza uma questão envolvendo, então, Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Da parte de Poder Judiciário, ele nos ajuda fazendo um recorte aqui, ó. Então, na parte de Poder Judiciário, o que ele quer? Primeiro, os órgãos do Poder Judiciário, artigo 92. Aí ele vai para a parte das garantias do Poder Judiciário, no artigo 95. Vai falar da vitaliciedade, inamovibilidade, garantia da irredutibilidade. E ele vai tratar aqui, ó, dos órgãos da Justiça Militar. Da Justiça Militar, tá? E a dica que eu vou dar no quadro na sequência é em relação, inclusive, à composição da Justiça Militar. Ainda tenho das funções essenciais da Justiça. Aqui, em relação às funções essenciais da Justiça, é tudo, tá? Do 127 ao 135. Aqui envolve Ministério Público, aqui envolve a advocacia, tanto pública quanto privada, e a Defensoria Pública. Defensoria Pública. A parte das Forças Armadas, ele pede exatamente a parte das Forças Armadas. Veja que não pode cair na tua prova aqui, ó, estado de defesa e estado de sítio, tá?
tá? Sempre me perguntam isso. É apenas a parte das Forças Armadas e Segurança Pública, tá? Então, 142, 143 vai falar da organização das Forças Armadas. E por que isso aqui é importante? Porque diversas disposições das Forças Armadas se aplicam aos militares dos estados. Explica um pouquinho mais, já que a gente pode fazer isso aqui nessa dica. Ó, eu tenho dois tipos de militares. Eu tenho os militares da União, que compõem um negócio chamado Forças Armadas, que eu tenho lá os integrantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e eu tenho os militares dos estados, que são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Eles são forças auxiliares e reserva do Exército, mas não se confundem. Então, eu tenho militares da União, Forças Armadas, militares dos estados, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Algumas das coisas que são proibidas ou são asseguradas às Forças Armadas também se estendem aos militares dos estados. E isso está lá nesse artigo 142, por isso que ele é importante, tá? Então, tanto o artigo 42, vou até fazer a relação aqui, ó, na sua tela para você anotar. Artigo 42 com o 142 e 143 é super importante. O 42, ele vai dizer quais são os direitos que os integrantes da Polícia Militar têm que se aplicam também aos integrantes das Forças Armadas. Essa relação, figurinha carimbada de prova, tá? E daí, por último, o artigo 144 da Segurança Pública, e daí aqui só saber mesmo as atribuições da Polícia Militar, lembrando que é polícia ostensiva, etc, tá? Sem grandes dificuldades. E desse edital todo aqui, eu escolhi para nossa dica aqui, então, a organização e composição do Superior Tribunal Militar, do STM, uma dica lá da parte de Poder Judiciário. O STM é o órgão máximo da Justiça Militar da União, porque existe Justiça Militar da União e existe Justiça Militar dos Estados. O STM, então, é o órgão máximo da estrutura da Justiça Militar da União. E ele é formado, então, por 15 ministros vitalícios. A ideia mnemônica para você gravar é a seguinte, ó, STM, somos todos mocinhas. Os militares amam essa mnemônica, né? Somos todos mocinhas. A ideia de que aqui a menina vira mocinha com 15 anos, faz aquela festinha e tal, né? Então, a STM, somos todos mocinhas, 15 anos a menina lá, 15 ministros vitalícios. E aqui uma dica, são 15, mas como que se distribui essa composição? A dica para você memorizar aqui, ó, você vai colocar na hora de fazer o teu esquema assim, ó, 3, 4, 3. Então, você vai colocar na sequência 3, 4, 3. E daí eu tenho que completar isso por oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, eu tenho 3 oficiais generais da Marinha, 4 oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Então, veja, você coloca como? 3, 4, 3 e faz a sequência sempre correta, né? Marinha, Exército e a Aeronáutica. Além desses integrantes que são militares, eu ainda tenho 5 civis. Então, olha com pegadinhas de prova do tipo assim, os integrantes do Superior Tribunal Militar são sempre militares. Errado, porque eu tenho tanto militares quanto civis. Agora, como que se dá a escolha desses civis? Eu tenho 3 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, e eu ainda tenho 2 que devem ser escolhidos entre juízes auditores e entre membros do Ministério Público Militar, tá? Então, são 15 ministros vitalícios, sendo que eu tenho 5 que são civis e os outros 10 necessariamente que são militares, beleza? Essa dica aí que nós tínhamos, então, para a sua prova da Polícia Militar. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!